Pessoal, boa noite. Meu tema vai ser assistência pré-natal. E é um tema que eu acho, assim, eu gosto muito, eu tenho uma afinidade com ele, e foi justamente o assunto que me fez procurar a Lego, né? No S5 foi por onde eu me interessei pela Lego. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Pronto, eu trouxe aqui essa frasinha da Febrasgo, né? Que diz que a saúde do binômio mãe e feto está fundamentada no planejamento familiar, na assistência pré-natal, no parto e no puerpério. Dessa frase, a gente pode tirar uma coisa muito importante, né? Que o pré-natal, ele realmente é uma prática médica relevante, não só médica, né? Mas uma prática de atenção à saúde muito relevante para a mãe nesse momento e para o feto que está sendo gerado. Gente, esse bichinho. Essa relevância do pré-natal, ela se reflete não só para a mãe e para o feto, né, que está sendo gerado, mas também reflete a qualidade da abrangência da atenção à saúde. Gente, eu tô falando demais. Mas, assim, ela reflete a qualidade no atendimento e a quantidade e a abrangência no atendimento, né? A partir daí, a gente pode ver que algumas situações, elas refletem que tem alguma coisa comprometida aí. Sífilis congênita é um exemplo disso. Ela é um evento sentinela, né? Quando muitos casos de sífilis congênita são diagnosticados, alguma coisa está errada nesse pré-natal, porque a gente tem tanto tempo durante o pré-natal para corrigir, né? Diagnosticar e corrigir isso, e ainda assim nascer um bebê com sífilis congênita é realmente um alarme para que a assistência à saúde está precisando ser revista ali naquela comunidade. Outra questão, as mortalidades por hipertensão arterial, né, que são a principal causa de morte materna no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, e que realmente são coisas diagnosticáveis e preveníveis. Assim, o conceito que o Ministério da Saúde traz para o pré-natal, ele é bem abrangente. E ele traz tanto as medidas de natureza médica como sociais e psicológicas no cuidado, né, na gestante. Então, ele não se refere somente aos cuidados médicos, mas como é o que nossa área, né, é em que eu vou me ater. Mas, assim, o conceito do pré-natal é uma abrangência bem ampla. E daí a gente vem para o objetivo, que é assegurar o desenvolvimento da gestação e permitir um parto de um recém-nascido saudável sem o impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. Daqui, desse objetivo, a gente pode ver que o pré-natal ele não visa somente o recém-nascido e nem somente a gestante. O interesse do pré-natal é que tanto a gestante quanto o recém-nascido, eles saiam da gestação, ambos saudáveis, né, da melhor forma possível. Então, o pré-natal, ele tem essa dupla abordagem, né, esse binômio da mãe e do feto. O início, assim, que é pouco feito na nossa sociedade, mas que deveria ser mais, né, para evitar diversas complicações, é a avaliação pré-concepcional. Tudo deveria começar a partir daí. A mulher ou o casal, né, de preferência, se consultar com o médico, com o profissional da saúde, para avaliar as condições de saúde que possam agravar a gestação. E a partir daí, a partir do conhecimento dessas condições particulares da mulher, determinar quando e se a mulher vai seguir na gestação. A partir daí a gente pode ver que é um momento para o planejamento familiar em que o médico ele vai orientar a mulher ou o casal e explicar os riscos inerentes à gestação e decorrentes da condição da mulher para então ela poder tomar essa escolha livre e informada, né? Também, sempre importante, é um momento para se informar sobre a dupla proteção para gravidez e infecções sexualmente transmissíveis. E, mais uma vez, acerca da relevância, né, é muito importante essa avaliação pré-concepcional para diminuir a mortalidade materna e infantil. A gente vê que quando isso acontece, quando a avaliação pré-concepcional acontece, diminuem muito as gestações que não são planejadas e os abortamentos que são provocados pela vontade da mulher. E isso favorece também a aumentar o intervalo entre as gestações. A gente sabe que gestações com intervalo menor de 2 anos entre uma e outra são consideradas de risco, né?
E, além disso, esse aumento do intervalo, ele favorece o tempo de amamentação. Então, a mulher pode passar mais tempo amamentando, já que ela não vai estar já com outra gestação em curso. Além disso, é importante, né, essa avaliação pré-concepcional para o planejamento da gravidez nas mulheres com patologias crônicas. Então, se uma mulher ela tem HIV, faz o controle, né, da infecção. Se a mulher ela tem uma cardiopatia ou um diabetes, é o momento de se avaliar isso e controlar a patologia para a mulher já estar de uma forma segura. Além disso, né, a avaliação pré-concepcional, ela tem que ser feita num período em que tenha um prazo para ela receber essas orientações e colocar em prática. Não pode ser de um dia para a noite, né? Tem que ser uma coisa planejada, realmente. Vai para a orientação, é feita a avaliação da mulher, e a partir daí, das condições particulares da mulher, são sugeridas mudanças de comportamento, como tabagismo, encerrar o tabagismo, cessar o tabagismo, abstinência de álcool e outras drogas, né? Outra coisa importante, no momento da avaliação pré-concepcional, é um momento importante também para avaliar as medicações que a mulher está usando. Se ela estiver tomando alguma droga que seja teratogênica, avaliar se ela tem que continuar ou se pode substituir. Se tiver em uso de anticoncepcionais, fazer essa pausa entre a cessação, pelo menos 3 meses, e as tentativas de gestação. Sobre o DIU, eu coloquei um asteriscozinho, porque a partir do momento em que tira o DIU, a mulher já pode engravidar. Só que o manual do Ministério da Saúde coloca que é interessante esse intervalo de 3 meses para a recuperação do endométrio. Esse período também é interessante para avaliar a vacinação da mulher, se ela tem esse cartão vacinal completo, se ela precisa fazer alguma imunização. O controle de peso, porque a gente sabe que gestantes com alto IMC, elas estão mais propensas a diabetes gestacional, estão mais propensas à pré-eclâmpsia. Gestantes de baixo peso estão mais associadas com restrição de crescimento fetal, além do tratamento e controle das doenças. Aqui eu coloquei ciclo menstrual porque eu queria lembrar da questão da orientação, né? Que esse é o momento de se orientar a mulher sobre o ciclo menstrual dela, de forma que ela entenda quando é o momento adequado dela fazer as tentativas, né? Então, ela conhece o ciclo dela para poder saber quando ela está ovulando e quando realmente vai ser efetiva aquela tentativa. E também a administração do ácido fólico, que a gente sabe que está muito associada à redução dos defeitos no fechamento do tubo neural, né? Então, pelo menos 2 meses antes é interessante fazer o ácido fólico. E aqui, na avaliação pré-concepcional, assim como qualquer outra avaliação médica, né, é interessante uma anamnese detalhada com os antecedentes pessoais, familiares, ginecológicos, e tudo que possa estar relacionado a fatores de risco daquela mulher para uma gestação. Aí aqui eu coloquei a idade, né, menor do que 15, maior do que 35 anos, que elas estão muito relacionadas, menor de que 15 anos, está relacionada com a baixa adesão ao pré-natal, ao consumo de drogas, e além da questão da composição corporal da mulher, né, que ainda não está concluída. Acima dos 35 anos, a gente vê as alterações cromossômicas. E também tem uma maior relação com obesidade e diabetes, nessas questões assim, do avançar da idade. Genética eu coloquei aqui, porque eu acho interessante a gente lembrar de questionar a mulher, o casal, né, se existe consanguinidade. Porque aí tem que ser avaliado o risco e, com isso, tem que precisar da participação do geneticista. Aí a gente passa para o diagnóstico da gravidez. O Ministério da Saúde, ele traz esses sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza. Os sinais de presunção são aqueles que podem acontecer na gestação, mas também podem acontecer em outras condições. Né? Então, eles não dizem muita coisa, mas podem estar relacionados. O atraso menstrual, as náuseas, vômitos e sonolência são os principais. Atraso menstrual, marquei com um asteriscozinho, porque a Febrasgo, ela coloca atraso menstrual como um sinal de probabilidade, né? Então, já dá uma relação maior do que essa da presunção. E os sinais de probabilidade, que possuem a relação, mas não são uma certeza, né?
a gente pode mencionar o amolecimento da sepse e o aumento da vascularização das paredes vaginais, além do atraso menstrual. E os sinais de certeza, que são aquelas condições que realmente determinam que tem a gravidez, né? No caso, a presença de batimentos cardíacos fetais, que pode ser vista a partir de 12 semanas com o sonar e a partir de 20 semanas com o estetoscópio de Pinar, além dos movimentos fetais, né? Diagnóstico laboratorial, é interessante a gente falar do beta-HCG, né? Da gonadotrofina coriônica, que ela é produzida pelo trofoblasto quando está lá no endométrio. E ela está detectável no sangue a partir de 8 a 11 dias da concepção e vai aumentando a quantidade a partir com o transcurso da gestação, aumenta a quantidade do beta-HCG, até atingir esse pico entre 60 e 90 dias de gestação. Então, ele é um marcador muito bom para a gestação, porque ele tanto aparece de forma precoce, como ele está relacionado com o trofoblasto, que é específico da gestação, né? Aqui a ultrassonografia, eu coloquei, não é um exame obrigatório pelo Ministério da Saúde, mas ele tem a sua importância, porque de 11 a 42% das gestações não possuem idade gestacional bem definida, porque as mulheres não sabem precisar a data da última menstruação. Acaba sendo um dado muito incorreto e inseguro, o que faz com que seja indicada a ultrassonografia. E aqui, para o diagnóstico e para a detecção da idade gestacional, o ideal é que seja feita essa ultrassonografia entre 10 e 13 semanas. Aqui a gente fala 10 e 13 semanas porque, como o feto ele ainda não está assim, grande, né, ele não está sendo comprimido ainda pelo útero, o comprimento céfalo-caudal ele ainda está mais fidedigno. Então, é uma boa nessa idade aqui, porque não está comprimido, né? Não está disfarçado o tamanho dele. Pela ultrassonografia, a gente também pode ver a gemelaridade, gravidez ectópica, né? E também fazer a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Essa situação aqui, eu trouxe de uma cartilhazinha que teve até a participação do Dr. Erlânio, que traz um fluxograma da mulher com atraso menstrual, náusea, sem uso ou uso irregular de anticoncepcionais. Se essa mulher tiver com esse atraso menstrual maior do que 15 dias e menor do que 12 semanas, a gente vai solicitar um beta-HCG, né? Se o beta-HCG der positivo, a gente vai ter confirmado a gravidez. Se der negativo, a gente vai ter que repetir esse beta-HCG depois de 15 dias. E aí, se der positivo, você confirma a gravidez. E se der negativo, tem que investigar por que aquela mulher não está menstruando, né? Aí tem que referenciar a mulher ou você mesmo investigar. Se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, a gente não vai pedir o beta-HCG. Vai tentar ser feito as auscultas dos batimentos cardíacos, né, do feto. E caso esteja presente, confirma a gravidez. Se ausente, faz o beta-HCG urinário. Então, esse critério aqui, ele é clínico, né? Você vai avaliar se ele tem se a mulher tem esses sinais e fazer a ausculta. Se tiver presente, confirma, se não, o beta-HCG e segue aquele outro fluxo. Se tiver presente esse atraso menstrual maior do que 12 semanas e for confirmado pela ausculta dos batimentos fetais, a gravidez, a gente já vai fazer o quê? Agendar a primeira consulta pré-natal, né? E informar a gestante da sequência de consultas do calendário de pré-natal, solicitar os exames, os testes rápidos de HIV e sífilis, verificar, né, com ela o calendário vacinal e entregar para ela o cartão da gestante, que vai ser preenchido ao longo da gestação. Aqui eu trouxe o sonar, né, só para as meninas verem, sonar e o Pinar, né, o estetoscópio de Pinar, mais antiguinho. Eu acho que o da MEAC é tipo esse aqui, só que ele é numa mesinha, é bem legal. Esse daqui a gente começa a auscultar os batimentos a partir da 12ª semana, né, quando o útero ele deixa de ser intrapélvico e já sai, mais um pouquinho. E esse daqui, com o estetoscópio de Pinar, só a partir mais ou menos da 22ª semana, quando o útero já está mais assim na altura da cicatriz umbilical, né. A gente coloca essa boquinha dele aqui na barriga e essa outra extremidade aqui no ouvido, e posiciona. Depois que posiciona, solta e fica só com ele encostadinho.
No pré-natal, é muito importante fazer a avaliação do risco da gestante, porque a gravidez ela é um fenômeno fisiológico, mas esse fenômeno ele traz consigo muitas alterações no organismo da mulher, né? Mesmo sendo alterações normais, fisiológicas, algumas mulheres elas têm uma tendência, uma probabilidade de ter um desfecho desfavorável, né? Que são as chamadas gestantes de alto risco. Essas gestantes elas precisam ter um acompanhamento diferenciado de acordo com a condição dela. E esse risco ele tem que ser avaliado permanentemente. Então, se uma gestante num mês ela está sem ser considerada de alto risco, isso não quer dizer que ela vai continuar sempre assim, né? Todo mês o médico tem que fazer essa reavaliação, buscar algum motivo que exija que essa paciente seja tratada de uma forma diferenciada, para minimizar os riscos para ela e para o feto. Só que nem todo risco ele vai determinar que essa gestante seja referenciada para um serviço de pré-natal de alto risco, né? Essas idades menores de 15, maior do que 35, uma mulher que tem uma ocupação média, uma situação familiar insegura, baixa escolaridade, altura menor do que 1,45, o IMC alterado, e esse intervalo interpartal menor do que 2 anos, essas mulheres elas podem continuar sendo acompanhadas na atenção básica, né? A gente vai encaminhar para o pré-natal de alto risco aquelas que possuem um risco muito mais alto de um desfecho desfavorável, no caso, cardiopatas, pneumopatas graves, nefropatas, as que tiverem endocrinopatias, doenças autoimunes, entre outras, né? São casos, assim, mais particulares que exigem uma atenção diferenciada, realmente, mais especializada. E é importante lembrar que mesmo que a gente faça essa referência para o pré-natal de alto risco, a gestante ela sempre vai manter esse vínculo com a atenção básica, né? Então, ela não vai se desvincular daquela equipe que iniciou o pré-natal, ela vai seguir em paralelo com esses dois acompanhamentos e, de preferência, que essas duas equipes elas conversem entre si para se orientarem, né? O calendário de consulta do pré-natal, ele pela OMS, né, se exige um mínimo de 6 consultas que devem ser distribuídas pelo menos, né, uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. Só que o cronograma ideal pelo Ministério da Saúde é que as consultas elas sejam mensais até a 28ª semana, quinzenais da 28ª até a 36ª e semanais da 36ª à 41ª. Aqui a gente percebe que as consultas vão ficando mais frequentes, né? Então, isso está relacionado ao quê? Quanto mais avançada a gestação, mais risco pode ter para a mulher e para o feto. Então, mais frequente tem que ser o contato dela com o médico, para já ter uma avaliação precoce, caso tenha alguma alteração que exija intervenção. A partir da 41ª semana, se não houver o parto, tem que ser feita a avaliação da vitalidade fetal, né? E caso não haja, a partir daí, mesmo com essa avaliação, o parto, não adianta seguir fazendo avaliações seriadas, né? Isso não se demonstra eficaz. O melhor é induzir o parto mesmo e acompanhar a mulher depois no pré-natal, depois no puerpério, porque não se evidencia nenhuma melhora em fazer essas avaliações seriadas. Inclusive, tem mais situações de morte do feto nessas situações. Na primeira consulta, é um momento importante, né? O contato da mulher com o médico, e nessa primeira consulta vai ser muito importante o quê? Mais uma vez, conversar com a mulher, tentar descobrir questões que ela não tinha exposto, tentar identificar condições que possam causar risco para essa gestação. Sempre vai ter que ser buscado o risco na gestação, né? E esses riscos têm que ser registrados no cartão da gestante, que é para já ficar ali na cara. Quando uma pessoa que não é do atendimento habitual pegar aquela gestante, já saber que existe aquela condição especial. Na história clínica, a gente vai ter que fazer a identificação normal, o nome, idade, estado civil, naturalidade, procedência, endereço. E aqui eu acho interessante uma coisa que eu li sobre o nome, que diz que a gente tem que questionar o nome social que a mulher gostaria de ser chamada, nunca errar o nome dela, obviamente, né? E essa questão de chamar como ela gostaria de ser, isso aproxima ela do médico, né? E cria esse vínculo, facilita esse vínculo. O estado civil, a gente vai querer saber não o que está no papel, mas o que é de fato. Se ela mora com uma pessoa, mas não é casada no cartório,
né? A gente tem que questionar, mas a senhora vive com alguém, né? Não interessa só se ela é solteira ou se é casada, né? O Estado Civil não é uma coisa delimitada só a isso. Sobre os dados socioeconômicos, a gente tem que investigar o grau de instrução, para a gente ver como é que a gente vai abordar essa mulher, que tipo de diálogo você vai ter com ela, qual o entendimento que você espera que ela tenha, né? A ocupação, para identificar algum fator de risco do trabalho e tentar minimizar. O número e a idade dos dependentes dessa mulher, porque a partir daqui a gente já vê se ela tem alguma carga de estresse em casa, saneamento, moradia, os antecedentes familiares, e aqui destaca aqui as malformações congênitas, né, anomalias genéticas familiares, já é um alerta. E parcerias portadoras de HIV, já é outro alerta também. Sobre os antecedentes pessoais gerais, é interessante a gente verificar se ela tem hipertensão, diabetes, cardiopatia, doença renal, anemia, epilepsia. Enfim, se ela tem alguma doença que precisa ser tratada logo no início, né, para evitar uma complicação maior, tanto de pré-eclâmpsia como de uma transmissão vertical, hábitos que possam ser alterados, né, tipo consumo de drogas, medicamentos que possam ser encerrados e a vacinação. E que é interessante também lembrar da DIP, né, que mulheres que tiveram DIP, dependendo da localização, elas podem ter gravidez ectópica, tem uma relação com gravidez ectópica. Sobre os antecedentes ginecológicos, tem que interrogar a mulher sobre os ciclos menstruais, duração, intervalo, regularidade, quando foi a menarca dela, se ela estava fazendo uso de contraceptivos quando ela foi tentar engravidar, ou se foi o mau uso, se ela fez tratamento para infertilidade, se ela fez tratamento para engravidar, porque já se espera uma gravidez múltipla, né? ISTs, malformações uterinas. Nas mamas, avaliar o estado das mamas, né? Já pensando na amamentação. E o último, Papa Nicolau. É interessante a gente ver essa questão do Papa Nicolau, porque muitas vezes essa mulher, ela não é consultada com frequência, né? Então, essa é uma oportunidade que se tem de já fazer a prevenção de câncer de colo uterino. Então, já se aproveita e avalia se ela tem necessidade de realizar novamente o Papa Nicolau. Abranger também a sexualidade, saber quando foi a primeira relação sexual, se ela sente dor na relação, como se ela se ela tem relações sexuais durante a gestação, se está usando preservativo, né, e orientar que durante a gestação também tem que se evitar a exposição a doenças, né, no caso, sífilis, HIV. Sobre os antecedentes obstétricos, a gente tem que analisar o número de gestações, de parto, de abortamento, descobrir se teve complicações, quais as vias de parto, quantos abortamentos, enfim, tem que ser um antecedente obstétrico bem detalhado, porque isso daqui já indica se ela tem risco de novamente repetir um abortamento, né? Por exemplo, se ela tem filhos vivos, já é um indicativo de como é aquela relação daquela mulher, como é que eu posso dizer? Se ela tem filhos vivos, é sinal de que não morreram, né? Um professor de prática meu diz isso. Se ela tem filhos vivos, é sinal de que eles não morreram. Então, é sinal de que ela realmente tem alguma condição de boas condições, relativamente boas condições. Não sei se eu me fiz entender. Qualquer coisa vocês perguntam. Descobrir a idade da primeira gestação, descobrir se teve intervalos entre as gestações e qual o intervalo, né? Se foi menor do que 2 anos ou maior do que 10 anos, porque se for maior do que 10 anos, já se considera como se fosse a primeira vez, né? Não totalmente, mas já tem o riscozinho. A isoimunização RH, que a gente vai falar um pouquinho na frente. E sobre a gestação atual, né, a gente tem que anotar, acho que a data mais importante disso aqui é a data da última menstruação, que a gente precisa saber com certeza se é com dúvida, porque isso aqui vai determinar a idade gestacional e a data prevista do parto. Da gestação atual, é interessante, já na primeira consulta, anotar o peso e a altura, porque a partir daí a gente vai fazer o IMC dessa mulher, e do IMC a gente vai ver o quanto essa mulher pode ganhar de peso, né? Tem as faixas, tem uma tabelinha em que se enquadra
IMC tal, é normal, a mulher pode engordar tantos quilos. Essa tabelinha eu vou disponibilizar. Eu acho que não é produtivo ler, não, ela aqui. A gente tem que perguntar para ela os sinais e sintomas da gestação atual, se ela tem náuseas, se ela tem varizes, se tem estrias. Tem que descobrir se ela está apresentando coisas comuns da gestação, né? Questionar sobre isso. Ver com ela sobre os hábitos alimentares e já fazer essa orientação de não ganhar tanto peso. Os hábitos, mais uma vez, para evitar esses hábitos danosos. Saber se ela está aceitando a gravidez ou se a família dela está aceitando a gravidez. E fazer o cálculo da idade gestacional e data provável do parto, que mais na frente eu vou falar. Sobre o exame físico, né? É importante fazer uma avaliação geral da mulher, inspecionando pele, mucosas, ver os sinais vitais, ver pulso, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, fazer as auscultas pulmonares, né? Ausculta cardiopulmonar, e essa avaliação nutricional, né? Do IMC. Pesquisar edema também é uma questão muito importante. O edema, assim, perimaleolar e aqui na região sacral também. O exame gineco-obstétrico faz a palpação obstétrica, que são aquelas manobras de Leopold, eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. A medida da altura uterina, também vou falar um pouquinho na frente. Essa ausculta dos batimentos cardíacos fetais, que no caso é com o sonar ou com o estetoscópio de Pinar. E esse registro de movimentos fetais. É interessante que esse registro, a própria mulher pode fazer em casa, né? 1 hora, que seja, ela fica lá avaliando. Se a criança moveu 6 vezes, ela vai e anota. E quanto mais mexer, melhor. Esse teste de estímulo sonoro simplificado, né? Que é a reação dele, do feto, a um estímulo sonoro. E, como eu tinha falado antes, já aproveitar, né? Se for o caso, fazer a coleta do material para fazer uma citologia. Aproveitar a presença dela ali e já fazer essa prevenção. E, mais uma vez, o exame das mamas, né? Para já pensando na amamentação. Os exames complementares, isso aqui sempre cai em prova, né? Que a gente tem que saber o que é obrigado e o que é que não é, né? Então, o básico de exame complementar que a gente pede na primeira consulta é o hemograma, a tipagem sanguínea e o fator RH, o CUMBS indireto se for RH negativo. Essa questão do CUMBS, a gente vai pesquisar se a mulher for RH negativo, se tem a presença no sangue dos anticorpos anti-eritrocitários, né? E se fosse no feto, seria o CUMBS direto, porque ia pesquisar essa presença dos anticorpos já nos eritrócitos. Tem que solicitar a glicemia de jejum, já para avaliar se essa mulher tem a diabetes gestacional, né? Se ela avaliar se ela vai ter essa diabetes gestacional, caso no futuro ela apresente a glicemia alterada. Fazer os testes rápidos de sífilis, HIV, toxoplasmose, né? Verificar se tem IgM e se tem IgG. IgM a gente lembra de infecção recente, IgG a gente lembra de infecção antiga. Se tiver um IgM e um IgG positivo, a gente vai fazer o teste de avidez do IgG, né? Quanto mais antiga a infecção, maior a avidez vai ser do IgG, então indica uma infecção mais antiga. Vai fazer também a sorologia para hepatite B e exame de urina e urocultura. As condutas gerais, a gente tem que fazer uma interpretação desses dados que a gente coleta da anamnese e do exame físico, já para prever os riscos e também para direcionar a gestante para as condutas que são necessárias para minimizar os riscos, né? Vamos orientar a respeito do ganho de peso, orientar, que já inicia incentivando o aleitamento materno. Ah, mas é na primeira consulta. Mas é desde o comecinho que a gente já vai fazer essa promoção de incentivo, né? Para aleitamento materno. Muito importante, responder aos questionamentos da gestante e da família, né? Não deixar ela sair com dúvidas, porque isso fortalece o vínculo dela com a gente e a relação de confiança também. Muito importante também, suplementação do sulfato ferroso e ácido fólico para profilaxia de anemia, eu vou falar um pouquinho mais na frente. E o sulfato ferroso, aliás, o ácido fólico, a gente já vai estar administrando pelo menos nos 2 meses antes da concepção, né? E a gente vai administrar por mais pelo menos 2 meses depois da gestação.
Aqui a gente vai fazer o referenciamento para atendimento odontológico, vai orientar sobre os sinais de risco, né, as questões que alarmam e que devem fazer com que ela procure assistência médica, para que ela sinta mais segurança, para que ela não procure o atendimento médico sem necessidade também. A imunização antitetânica também é importante, eu vou falar um pouquinho na frente. E o referenciamento para serviços especializados quando for o caso. Aí a gente vai lembrar daquelas gestantes de alto risco. Eu queria falar aqui sobre essas 3 medicaçõezinhas aqui. O AS, o cálcio e a progesterona. AS e cálcio, eles são administrados para gestantes com risco de pré-eclâmpsia, né? O AS em baixas doses, a partir da 12ª a 16ª semana, e o cálcio também. A progesterona, ela vai ser administrada por via vaginal e ela vai ser utilizada em pacientes que têm risco de parto prematuro, né? Aquelas que já tiveram uma ocorrência anterior ou que têm o colo curto, né? Menor do que 25 milímetros, em ultrassom de 12 a 22 semanas. Então, vai ser administrada essa progesterona na via vaginal da 18ª até a 37ª semana. Nas consultas subsequentes, né, já é uma outra abordagem. A anamnese ela já vai ser mais sucinta e a gente vai buscar essas queixas comuns de gestação também, mas não precisa ser tão detalhado assim, né? A gente vai buscar também os fatores de risco Gente, um minutinho que o gato tá chamando. Pronto, essa anamnese, ela já pode ser um pouco mais sucinta do que a da primeira consulta, né? A gente não vai procurar tantas questões como na primeira, mas sempre buscando os riscos. E como eu falei, a avaliação do risco ela é sempre continuada, né? Não é porque não era de risco que não vai ser para sempre. O exame físico, ele vai ser direcionado também, né? Tanto para o bem-estar materno quanto fetal, para a avaliação do bem-estar materno e fetal. Vai ser feito o acompanhamento do calendário vacinal, a avaliação dos exames que você solicitou antes, né? Você vai ver os resultados e acompanhar e orientar, né? Tem que ter a orientação nos exames, tanto antes do exame como depois, a gente tem que orientar a pessoa, dependendo do resultado. Vai calcular a idade gestacional de novo. O cálculo da idade gestacional, ele tem que ser feito em toda consulta, porque minimiza a chance da gente errar. Então, sempre rever o cálculo da idade gestacional. O IMC também a gente tem que fazer em toda consulta, para avaliar se a mulher está ganhando peso demais, se ela não está ganhando, porque isso pode refletir tanto no crescimento do feto, né, como em outras condições maternas. Medir PA, fazer a palpação obstétrica e medida da altura uterina para avaliar o crescimento. Pesquisar o edema, mais uma vez, auscultar os batimentos e avaliar a movimentação fetal. A gente tem que orientar de novo a mulher sobre o ganho de peso, incentivar mais uma vez ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, e na consulta já agendar a próxima consulta, já deixar ela, já sair a gestante sabendo quando é que tem que voltar. Aqui eu quero só mencionar, né, que no segundo trimestre a gente vai fazer esse teste de tolerância para glicose, aquele TTOG, 75 gramas, se a mulher tiver com a glicemia acima de 85, ou se ela tiver algum fator de risco, porque a gente tem que avaliar a diabetes gestacional. E o CUMBS indireto, a gente vai fazer o CUMBS indireto em todos os semestres, né? No terceiro trimestre, tem que fazer novamente o hemograma, a glicemia de jejum, o CUMBS indireto, o VDRL para sífilis, o anti-HIV, a sorologia para hepatite B e a toxoplasmose, se a gente tiver feito no primeiro e não ter dado o IgG reagente. Tem que fazer urocultura e sumário de urina e essa bacterioscopia de secreção vaginal. Aí, isso aqui é para a gente poder fazer aquela profilaxia dos Streptococcus beta-hemolíticos. Aqui ficou meio ruinzinho, mas é um resumo do que foi dito, né? De quando é que tem que ser feito cada exame. O hemograma a gente vê que é para ser feito em todos os trimestres, é um acompanhamento básico. O CUMBS indireto também, que é justamente para avaliar se tem esses anticorpos anti-eritrocitários, né? Para avaliar a questão também da eritroblastose fetal. E esse teste rápido para a sífilis também, né? Como eu falei lá no comecinho, a sífilis ela é uma doença sentinela, né? Então, a gente tem o pré-natal inteiro para diagnosticar e para resolver. Então, durante o pré-natal inteiro a gente tem que pesquisar.
A urocultura tem que ser feita. E aqui, eu acho que eu vou falar agora, da ultrassonografia. Não é um exame obrigatório, né? Mas se for para fazer, que seja na 11ª, 14ª semana, ou então entre a 20ª e a 24ª, né? Que a gente vai ter uma utilidade maior. Se a gente só puder escolher um desses dois, a gente vai escolher no segundo trimestre. A ultrassonografia do primeiro trimestre, que é chamada também aquela de morfológica ou de rastreamento de anomalias congênitas, ela visa rastrear anomalias fetais cromossômicas e verificar a morfologia cardíaca. Tem esse examezinho aqui, essa avaliação aqui, a translucência nucal, que é tipo um edemazinho que tem nas costas do feto e que fica mais pronunciado aqui na nuca, né? Esse é um indicativo muito forte de síndrome de Down e de malformações cardíacas. A avaliação do osso nasal também é muito interessante para avaliar a síndrome de Down. No segundo trimestre, que é o ultrassom genético fetal, a gente vai avaliar a rastreio de anomalias estruturais, né, da formação mesmo da criança. Sobre a vacinação, é muito interessante, muito importante a vacina a difteria e tétano, que vai prevenir tanto a gestante, né, quanto o feto, quando ele for nascer também. Quando a gestante ela tem uma situação vacinal não conhecida ou quando ela realmente não tiver sido vacinada, tem que iniciar o esquema o mais precocemente possível, né? Tanto faz a idade gestacional. Assim que você tiver com essa gestante e descobrir que ela não está imunizada, fazer a imunização. Aí o esquema é de 3 doses. E pode ser nessas duas opções aqui. Tanto com 30 e 60 dias, depois da primeira dose, como 60 dias depois. O importante é o quê? Que conclua esse esquema aqui, qualquer um desses dois, no mínimo 20 dias antes da data prevista do parto. Se a gestante já tiver sido vacinada com as 3 doses há menos de 5 anos, a gente não precisa vacinar mais ela. Mas se essas 3 doses já tiverem passado 10 anos, aí a gente tem que fazer um reforço, certo? É importante lembrar também que toda gestante, mesmo as imunizadas, elas vão tomar a vacina DTPA a partir da 20ª semana. Sobre vacinação ainda, toda gestante ela tem que ser imunizada contra a influenza, né? A gente tem essas campanhas anuais e as gestantes elas sempre estão nos grupos prioritários, elas têm que ser vacinadas. Hepatite B, ela tem que ser feita após o primeiro trimestre da gestação. Tem que avaliar se a gestante já está com esquema completo ou não. Se tiver com esquema completo, não precisa mais vacinar, né? Não vai submeter ela a esse risco. Mas se tiver incompleto, tem que completar. Tem que ser 3 doses, pelo menos, certo? Um fluxograma sobre as vacinas, né? No caso, a influenza, vacinar todas. Hepatite, a gente vacina quem não for vacinado. E tétano são aquelas situações que eu falei lá atrás. E a DTPA em todas, após as 20 semanas de gestação. Essa DTPA aqui é importante para a proteção do feto, principalmente. Sobre a suplementação alimentar, é importante a gente falar do ferro e do folato, né? Sempre que a gente fizer o hemograma, a gente vai ter que verificar como é que está a hemoglobina dessa mulher. Se ela tiver com 11 de hemoglobina, não vai estar anêmica, mas mesmo assim a gente vai suplementar ela com sulfato ferroso, né? Vai ser 200 miligramas a partir da 20ª semana. E continua assim. Se ela tiver com hemoglobina menor do que 11, mais maior do que 8, ela está com anemia leve a moderada. Aí a gente vai ter que tanto tratar essa anemia, como solicitar um parasitológico de fezes, para ver se ela está com algum parasita e tratar, né? No caso, se ela tiver com anemia leve, a gente vai fazer o tratamento de 5 doses de 200 miligramas do sulfato ferroso. Aí vai ser 2 de manhã, 2 de tarde e 1 de noite. Aí depois desse tratamento a gente vai dosar de novo, né? Depois de 30 a 60 dias. E aí, se ela tiver atingido esses 11 gramas, a gente vai manter a suplementação de 200 miligramas por dia. Se a hemoglobina estiver menor do que 8, aí essa gestante já está com anemia grave. E aí a gente vai ter que referir, né? Referir a gestante para o pré-natal de alto risco. O cálculo da idade gestacional. Essa estimativa ela vai depender muito da data da última menstruação, né? Então a gente vai precisar que a mulher se lembre assim, com precisão
da data do primeiro dia do último sangramento aliás, primeiro dia de sangramento do último ciclo menstrual. A partir daí é que a gente vai precisar a idade gestacional. Se a mulher souber, né, se a data da última menstruação for conhecida e certa, aí a gente vai usar ele para as mulheres com ciclos regulares. Tem um discozinho, né, bem legal, mas se não tiver o disco, faz somando. A gente vai verificar a data da última menstruação, contar os dias até a data da consulta, né, soma esses dias e divide por 7, né. Essa quantidade de dias dividido por 7 vai ser em semanas. Aí a gente vai saber quantas semanas a mulher tá. Se a data da última menstruação for desconhecida, mas a mulher souber dizer mais ou menos se foi no começo, no meio ou no fim do mês, aí a gente vai adotar como referência o dia 5, o dia 15 e o dia 25, né? A depender do início, do meio e do fim, respectivamente. E aí faz o cálculo conforme eu tinha dito antes, né? Somar os dias e dividir por 7. Se a mulher não souber de jeito nenhum quando foi a última menstruação, nem quando foi o período, aí a gente vai ter que avaliar, fazer essa idade gestacional por aproximação. Vai ser feita a medição da altura do fundo uterino e também o toque vaginal. A medida da altura do fundo uterino, a gente vai fazer a partir pega a fita métrica, né? Uma fita que não seja extensível, não seja maleável, não seja flexível, para não alterar, e vai a partir da sínfise púbica até o fundo do útero, né? E faz essa mediçãozinha. É interessante que a mesma pessoa faça essa medida todo mês, que é para a gente ter uma padronização e o gráfico ser mais adequado, né? Mas aí, o que a gente pode tirar disso? Até a 6ª semana, não tem alteração do tamanho uterino, então ele não vai ser palpável, não vai ser, assim, não vai ter um reflexo muito grande no abdômen, não vai ter. A partir da 8ª semana, na palpação, a gente já vai ver que o útero vai estar com o dobro do tamanho normal. Na 10ª, o triplo. E na 12ª, ele já vai ser palpável na sínfise púbica. A partir da 16ª, ele já vai estar entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. E na 20ª, ele já vai estar na altura da cicatriz umbilical. Aí, a partir da 20ª, é interessante que vai ter uma relação, né, entre a medida da altura e a quantidade de semanas da gestação, vai ser meio mais compatível, né? Só que assim, dependendo se a mulher for tiver mais gordura, isso pode dar uma alteração. Se a gente não conseguir determinar a idade gestacional clinicamente, a gente vai solicitar a ultrassom. A data provável do parto. A gente considera a gestação, que a gestação tem 280 dias ou então 40 semanas, a partir da data da última menstruação. Aí, pela regra de Nagel, eu acho que é Nagel, a gente soma 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e vai diminuir 3 meses do mês. Eu acho que com um exemplo fica mais claro. Porque tem essa questão de somar 9, diminuir 3, dependendo de qual época do ano seja. Eu coloquei aqui o exemplozinho para ficar melhor. No exemplo 1, a mulher ela teve a última menstruação em 13 de setembro de 2019. Né? Então, por essa regra, a gente vai somar 7 com a data, com o dia, né? Então, vai ser 13 mais 7 dias, vai ser dia 20 de setembro. Só que, como setembro já vira para o outro ano, né? A gente vai só diminuir 3 meses. Se a gente fosse contando setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, enfim, se fosse contando, ia dar a mesma coisa. Só que, para facilitar, a gente só diminui os 3 meses, que vai dar a data certa. Né? No caso, então, aqui a gente vai somar 7 a data ao dia e diminuir 3 do mês. No exemplo 2, a gente tem uma data no começo do mês, uma data de última menstruação em fevereiro. Né? A gente vai somar 7 também no dia, né? Então vai ser dia 17 do 2, e vai somar 9 meses ao fevereiro. Né? Então a data prevista do parto dessa mulher vai ser no dia 17 de novembro. A palpação obstétrica, gente, são as manobras, aquelas famosas manobras de Leopold, né? Através da palpação, a gente vai verificar como é que está o crescimento fetal, né? Através do tamanho do útero e de como a gente percebe as partes fetais tocando assim o útero. É legal, né? As meninas que forem para a BS5 vão gostar. Eu me apaixonei. O que a gente vai ver a partir daí, né?
vamos fazer tanto calma. A gente vai identificar a situação que vai o posicionamento do feto em relação à mãe, né? Longitudinalmente. Se a mulher, né, vertical, se a mulher tá assim e o feto tá assim, vai ser uma situação longitudinal. Se o feto tá assim em relação à mulher, vai ser uma situação transversa, né? Ele vai estar atravessado. Pelo menos eu entendo assim. A posição vai ser o dorso do feto em relação à mãe. No caso, as costas do feto podem estar para a direita, para a esquerda. Essa anterior e posterior eu coloquei, mas é muito raro, porque a gente tem a coluna e fica muito complicado as costas do bebê estarem de costa para a gente, né? E a apresentação, que é a forma como o bebê está se mostrando lá embaixo. Se é pélvica, né, ele está de bunda. Se é córmica, ele está atravessado. Ou se é cefálica, ele já está no ponto de ir embora. Aqui são as imagens da palpação, né, das manobras de Leopold. Aqui é a primeira, que a gente vai sentir o fundo uterino, vai palpar lá, ver a altura do fundo. E a gente vai sentir o que é que tá lá, se é o bumbum ou se é a cabeça, vai tentar sentir. E vai palpando do lado também. Nessa palpação lateral, a gente vai buscar o quê? Identificar as costas do bebê, né, o dorso, ou então as partes pequenas, né, a mãozinha e o pé. Bebê ou feto, né, me perdoe. Do feto, né? A gente vai tentar identificar se ele tá com as costas desse lado ou desse. Isso é importante na hora de fazer a ausculta, né, que a gente vai auscultar no dorso. Essa terceira manobra aqui, a gente vai ver, sentir se é a cabeça, né? Se a apresentação dele tá cefálica ou se tá, esqueci o outro nome, ou se tá pélvica. E vai ver se ele tá encaixado também, vai dar uma sacudidinha. Se ele tiver encaixado, ele não vai mexer, não vai ter movimentação, né? Aí é indicativo de que ele já tá encaixadinho. E aqui é um resumo do que a gente viu até agora, né? Que um pré-natal de qualidade tem que fazer uma avaliação pré-concepcional para identificar os riscos e minimizar, né, um desfecho desfavorável. A gente tem que fazer uma primeira consulta o mais precoce possível, de preferência no primeiro trimestre ainda, e fazer uma abordagem bem ampla, procurando também os riscos. As consultas subsequentes são no mínimo 6, né, seguindo aquele calendáriozinho. E para finalizar tudo, né, a gente tem que fazer uma consulta puerperal até o 42º dia do puerpério. Não é mais pré-natal, né, mas é interessante falar aqui. Aí as minhas referências estão aqui, que eu ainda não ajeitei, eu só coloquei aqui onde eu achei. E obrigada, pessoal. Pronto.